A igreja de Cota 200 nasceu após o período de construção da rodovia Anchieta. Começava um pequeno bairro no meio do Parque Estadual da Serra do Mar e com ele chegavam as boas novas de salvação. Uma época em que o evangelho não era bem recebido, porém, um lugar escolhido por Deus para ser um dos pioneiros dos seus planos para os bairros Cota. Com o passar do tempo, o bairro foi crescendo e com isso o número de famílias também. Os primeiros cristãos chegaram, os momentos de oração e clamor se iniciavam e os cultos em domicílios sendo realizados. No ano de 1952, nascia o primeiro templo construído de madeira. Porém, a simplicidade do local não impedia a verdadeira adoração ao Senhor. A igreja foi crescendo e a chama missionária já ardia nos corações dos nossos irmãos. E em 1961 surgiu a necessidade de ampliação do local, agora de alvenaria. Muitos irmãos, cooperadores e obreiros da época fizeram parte dessa reconstrução. E assim, no dia 1º de maio de 1965, foi reinaugurada a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Cubatão, no bairro Cota 200. Um novo templo para a glória de Deus. Como a evangelização é a ferramenta que Deus nos deu para a divulgação do Evangelho, em um período em que não havia o transporte público, alguns irmãos caminhavam às margens da rodovia Anchieta até a Cota 500, cerca de 5 quilômetros, para participar de grupos de oração. Em meio a diversas dificuldades, não deixavam de pregar o Evangelho. Permaneciam firmes e com a fé inabalável, contando os milagres e maravilhas que o Senhor realizava ao longo dos anos. São vários os testemunhos registrados e que fazem parte da história desta igreja. Aqui nasceram homens e mulheres de fé que iniciaram seu ministério. Deus levantou pastores, ministros, diáconos, músicos, missionários, presbíteros, dirigentes de círculo de oração, regentes e professores de teologia. O Senhor cumpriu e honrou todas as suas promessas. Mas não para por aí. É chegado um novo momento. O saudoso pastor Valdemiro Machado, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, continua a reformar o templo. E com isso, vem a criação dos conjuntos, as festividades, os cultos de 1º de maio, as campanhas de oração, as vigílias, as memoráveis peças, o coral Sinfonia Celeste e os cultos regionais marcados pelo mover e batismo no Espírito Santo. A igreja não parou. Como evidência do trabalho sustentado com oração e evangelismo, nasceu o ponto de pregação, onde hoje é a Congregação do Jardim Europa, inaugurada em 1998, na direção do pastor Vitor Roberto Farias e dos dirigentes, presbítero José Alberto de Lira e, em sequência, pastor Jeremias Gonçalves. Mais um projeto do Senhor sendo realizado no bairro de Cota 200. Com a chegada do novo milênio e da nova década, começou o projeto 2000 na direção do pastor Edmilson Andrade. Esse projeto tinha como meta iniciar a nova década com 2.000 almas. Um movimento ousado, onde vidas foram alcançadas através da pregação da palavra, visitas em casas e presídios, cultos ao ar livre, acompanhamento dos novos convertidos, assistência social e espiritual a dependentes químicos. Ainda hoje há relatos de pessoas que foram alcançadas por esse projeto e que se tornou uma referência em evangelização e conversão de muitas almas para o reino de Deus. Como resultado desse trabalho, nos anos 2000, se inicia mais uma congregação no bairro Sede, na direção do pastor Diomédio Costa e dos dirigentes pastor Elias Gonçalves e o presbítero Sérgio Bispo. Uma nova congregação para dar continuidade aos projetos do Senhor para o setor 1 e o bairro Cota 200. Além das congregações do Caminho do Rio, Rua 20, Caminho 20 e Cota 400, que também são frutos desse trabalho de evangelização.
No ano 2007, Cota 200 sofreu a intervenção do projeto ambiental da Serra do Mar, momento em que o bairro passou por diversas transformações em sua urbanização, trazendo melhorias na moradia e acessibilidade, mas também resultando na remoção de vários irmãos para outras regiões da cidade de Cubatão. O maior desafio foi para os poucos irmãos que ficaram e continuaram a obra e pregando o Evangelho de Jesus Cristo. A igreja, que vivenciou o crescimento populacional do bairro e a evangelização, teve que se reestruturar, mostrar resiliência para superar a trajetória de redução da população. No entanto, a igreja se manteve firme nas promessas do Senhor. Hoje, 2023, glorificamos e celebramos o nome do Senhor por esses momentos e por todos os seus feitos realizados neste lugar. Registramos aqui nossa gratidão a todos os presbíteros e pastores, irmãos e irmãs que passaram por Cota 200 ao longo desses anos e a todos que fazem parte dessa linda história. Destacamos aqui o pastor Ulisses José dos Santos, que esteve presente na reinauguração em 1965 e que hoje nos traz à memória vários acontecimentos daquela época. O saudoso pastor Mariano Leite da Silva, que muito contribuiu para a igreja de Cota 200 com sua simplicidade e compromisso com a obra do Senhor. O nosso saudoso e ex-pastor presidente Josias de Almeida Silva, que muito nos auxiliou, e tantos outros obreiros que fizeram e fazem parte da história de nossa igreja. Agradecemos ao pastor Zalmir Cardoso, que esteve à frente deste trabalho e resgatou esta história em 2022. Nossos agradecimentos ao atual pastor setorial Miguel Silva e sua esposa irmã Zilma Silva, que de pronto abraçou esse projeto e nos dão a honra de registrar mais um parágrafo dessa história. Registramos em especial o agradecimento aos nossos líderes, pastor presidente Carlos Roberto Silva e irmã Sara Virgínia, que continuam nos auxiliando e instruindo na palavra de Deus. Por fim, agradecemos a Deus pelos 58 anos de muitas bênçãos e milagres realizados neste setor. Impulsionados pelo Espírito Santo de Deus, sobre o lema Vitória, Poder e Glória, continuamos a pregar a mensagem da cruz até que o Senhor venha. Assembleia de Deus Ministério de Cubatão 2023. Reine sobre nós, assim na terra como no céu.